a gente vai agora conversar sobre o nosso tema de saúde hoje, que é a mancha, que muitas vezes incomoda, aparece na axila, na virilha, nas virilhas. E a gente fica, às vezes, achando que não tem jeito, que não tem conserto. Mas tem, não é isso mesmo, doutora? Tem. Na verdade, o mais importante é a gente ver que tipo de mancha ou o que levou à formação daquela mancha. Se foi uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que é o mais comum, que acontece ou por pelo encravado ou por depilação crônica e a pessoa é mais morena. Então, a depilação em si de arrancamento, ou seja, cera, né, fria ou quente, na verdade, ela é um processo inflamatório. Então, a gente está aquecendo, colocando a cera, fazendo um método de arrancamento. Às vezes, o pelo é super grosso, até sangra. Então, vai pigmentando ao longo do tempo. Essa hiperpigmentação é a mancha mais comum que se vê de virilhas e axilas. E tem gente que nunca depilou, mas é porque esbarra Atrita. muito uma perna na outra, né? Também fica com uma mancha escura. Isso. É o mesmo processo? É o mesmo Também processo. é uma inflamação? É um processo inflamatório. É um roçar crônico. Existe também, junto com esse processo de roçar das coxas e das axilas, às vezes esportista também, que é um pouco mais gordinho, que apesar de ser esportista é gordinho e acaba atritando, pode evoluir com esse tipo de mancha. Às vezes, associado à obesidade, associado à diabetes, também pode ter essa hiperpigmentação de axilas e virilhas, mas daí já é uma coisa mais sindrômica, ela parece a mesma coisa, mas não é. Tá. E tem algumas pessoas que podem ter essas manchas por uma questão hormonal ou não? Dificilmente. Na verdade, o hormônio, ele corrobora, na verdade, ele ajuda. Ele pode criar um ambiente propício, mas ser causada especificamente por hormônios, não. O melasma da face vamos dizer assim, não é o causador. O hormônio não é o causador. Na verdade, ele é um coadjuvante entre multifatores. Ele é um dos fatores que piora ou que desencadeia o melasma. Mas o melasma, na verdade, não acontece muito na virilha e na axila, porque ele está muito relacionado com a exposição solar e esses locais estão mais protegidos. Né? O melasma é aquele que dá bem... Melasma, que eles chamam, né? A mancha maçã gravídica. do rosto, né? Pode dar na face toda, pode dar nos braços, pode dar nas pernas. O mais comum é colo, braços e face é o mais comum, né? Mas pode dar em qualquer lugar da face. Tá. As manchas são, em algumas situações, hereditárias? Sem dúvida, o melasma é um que tem uma carga, que a carga genética representa um fator muito importante. Porque se você não tem a carga genética, quantas pessoas têm irregularidade hormonal, tomam pílula, se expõem ao sol e não tem melasma? Então, o fator aí decisivo para você ter ou não ter, com certeza, é genética. Tá. Agora, hiperpigmentação pós-inflamatória, não. Aí essa é porque... Aí é uma questão de atrito, é uma questão ambiental e da característica da pele mais morena, né? Enfim, oriental muitas vezes, com tendência a depositar mais pigmento pós-inflamatório. Uma alergia de desodorante, às vezes a pessoa usa o mesmo desodorante a vida inteira e de repente nasce uma alergia e que escurece, por exemplo, a axila. Também é um processo pós-inflamatório. É um processo pós-inflamatório. Então a gente coisa. tem vários acontecimentos, aparecimentos de mancha, mas a causa é basicamente a mesma. É um processo inflamatório. É o mais comum. Ok. Agora, é possível tratar essa mancha? É possível tratar. O que a gente precisa avaliar é assim, a cor da pele do paciente, os hábitos do paciente. Então, por exemplo, é uma mancha que vem do atrito e o paciente continua atritando, não adianta tratar porque aquilo não vai melhorar, porque o foco não saiu. Então, hoje a gente precisa arranjar uma maneira de orientar o paciente a perder peso ou usar aquelas, por exemplo, se é na coxa, né, na virilha, aquelas bermudas que anti-atrito, né, para esportistas, né, eu atendo bastante esportista, então você usa vaselina, tem alguns segredinhos aí que você pode tentar dar. Mas se você não tirar o atrito, não adianta clarear a mancha porque ela vai voltar. Então, precisa tirar o atrito. Então, você precisa entender, às vezes, do hábito de vida, da causa daquela mancha. Agora, se a causa for uma depilação, por exemplo, a depilação fica depilando e você tem que parar e fazer depilação definitiva ou não usar mais métodos de arrancamento. Mas e aí o que faz com essa mancha que ficou ali, que está instalada e que está incomodando? A mancha que ficou ali, você tem dois caminhos. Ou você segue o caminho... Peelings eu não aconselho muito nessa região, tá? Então, ou você segue métodos, por exemplo, mais conservadores, então cremes que você vai ao longo do tempo clareando. Esses cremes que prometem clarear manchas, eles realmente cumprem o que eles prometem? Depende do creme. Se você usar remédio, que são mais não são cosméticos vendidos na prateleira, ou são cremes manipulados que possuem ácido, clareadores de vários tipos, ácidos específicos, ácidos mais fracos, sim, ao longo do tempo clareiam. A hiperpigmentação pós-inflamatória, na verdade, se você for ler a fundo sobre ela, ela deveria se resolver sozinha se a agressão para. Ela demora de 6 meses a 1 ano, mas ela clareia sozinha. Não é fato o que a gente vê, porque, na verdade,
normalmente o atrito continua, a depilação continua, ou enfim. Então, para você clarear o que está lá, ou você vai pela linha dos cremes clareadores e aí você faz medicamentos clareadores um pouco mais fortes do que se encontra em farmácia normal, né? Do que se pode comprar sem receita, isso que eu quero dizer, né? Também evitar ácidos muito fortes, porque se você irritar demais, deixar muito vermelho irritado, você vai causar outra inflamação, outra hiperpigmentação pós-inflamatória. Alguns casos de axila, principalmente, você pode usar alguns tipos de laser que podem vir a clarear isso. Virilha também, mas é menos frequente a gente usar. Então, a primeira coisa é resolver a causa. A segunda é decidir que caminho você vai seguir. A manutenção de clareadores em casa a gente sempre utiliza, né, para você conseguir um coadjuvante aí, né, no tratamento e optar por algum tratamento de consultório. Você falou de laser para clarear. E a depilação a laser, ela pode causar mancha ou não? Nunca? Sim, a depilação a laser pode causar mancha se o paciente sofrer queimadura. A depilação bem feita, que não tem queimadura, não tem como hiperpigmentar. Então, a hiperpigmentação pós-laser, ela acontece pela inflamação que o laser pode causar. Então, você usou uma energia mais alta, o paciente estava bronzeado, alguma coisa do gênero, causa aquela microcrosta e embaixo da microcrosta, por causa da inflamação, vem a pigmentação. Ok. Bom, a gente está conversando sobre as manchas que podem aparecer nas axilas ou na virilha. Se você tiver alguma dúvida e quiser também conversar talvez sobre a sua mancha, você pode enviar um e-mail para vidamelhor@redevida.com.br. É um canal aberto, é a sua consulta com uma dermatologista que a gente sabe que é excelente. Eu estou conversando com a doutora Gabriela Casabona. E a gente vai voltar já já para responder a todas essas perguntas. Então participe, porque o programa Vida Melhor é nosso. Tá certo, doutora? Tá certo. A gente volta já já com mais assunto para você sobre as manchas nas axilas e na virilha. Bom, tem muitas perguntas. Eu deixei uma pergunta aqui, né? Para saber que a mancha vai sair ou se o creme está agindo, a pele precisa necessariamente descamar ou não? Não, a descamação, ela é um alvo nosso, mas não necessariamente o clareamento ocorre pela descamação. A descamação é uma forma de clareamento, mas você pode obter clareamento de outras formas, como inibindo a produção da melanina, por exemplo, que não tem nada de descamação nesse processo. E a gente então, não necessariamente inibe a produção da melanina como? Só com creme ou tem que tomar algum remédio de dentro pra fora? Não, remédio não. Não inventaram ainda. Se inventassem, nosso cara ia ficar assim, mega rico, mas assim, não. Ia ser muito bom, não né? inventaram ainda, porque essa é a solução para vários problemas. Na verdade, o que acontece é que os cremes que a gente tem no mercado, tem vários hidroquinônicos ou não, né? Tem os mais naturais, que não são hidroquinônicos, e que bloqueiam por N vias, né? Cada um tem a sua via de bloqueio, a produção da melanina. Bloqueia Hidroquinônico significa que tem hidroquinona e aí age bloqueando a produção... tirosinase, isso. Que produz a melanina. Da melanina, ok. Bom, tem algumas perguntas aqui. Gostaria de saber se há alguma prevenção que podemos fazer na adolescência para não aparecerem essas manchas. É a Vânia Silva que pergunta do Paraná. Então, Vânia, a dica que eu dou, na verdade, é se você for mais morena e tiver a pele mais morena, a tendência, quando faz depilação de arrancamento, é ter essa hiperpigmentação ao longo do tempo. Então, não faça depilação de arrancamento. Ou você raspa, ou você usa creme depilatório, desde que não irrite demais o local. Ok. Pamela Cardoso, de São Paulo, ela diz que começaram a aparecer algumas manchas nas axilas e uma tia indicou uma receita caseira com limão e fubá. Ela gostaria de saber se essas receitas ajudam no tratamento. Na verdade, essa receita é uma receita popular. O limão, na verdade, ele causa uma irritação local, como se for um ácido natural. Então, é como se ele fizesse um peeling e o fubá está fazendo um peeling mecânico. O grande risco... O fubá não vejo tanto problema, né? Se quiser fazer uma esfoliação na axila, sem problema com fubá. Normalmente eu gosto de misturar com mel, sem problema. Agora o limão é um pouco perigoso, porque se você não lavar ou não tirar e isso expor a qualquer raio do sol, pode formar uma queimadura, que se chama fitofotodermatose, que é uma queimadura por ácidos de frutas ou legumes ou vegetais. E aí isso vai piorar ainda mais. Então o limão eu não aconselho. Se quiser fazer uma esfoliação, vai ajudar pouco, mas é alguma coisa que você está fazendo. Se for um caso muito leve, pode ser que auxilie no clareamento, né? Você falou que qualquer raio solar, mesmo que a pessoa faça isso dentro de casa, às vezes um raio solar que está entrando ali pela janela pode provocar essa queimadura, né? Então, sim, pode entrar pela janela. O grande problema é que as pessoas não se atêm para isso, é que às vezes isso vira um hábito. Então, elas fazem isso e não tiram direito. Então, o ácido fica lá. Aí ela usa uma regata. Aí ela sai na rua, ela caminha na rua. No final do dia fica avermelhado, depois fica escuro, às vezes forma bolha e aquilo vai pigmentar mais ainda. Ok.
Rubenilson Leandro, de São Paulo, ele diz que tem mancha branca na virilha e nas axilas. Ele gostaria de saber se elas podem ser transmitidas para outras pessoas. Então, Rubenilson, precisaria ver a causa da sua mancha branca. Se isso for nascença, normalmente é um nevo acrômico ou um nevo anêmico, que a gente fala, que é branco, isso não transmite. Se a causa for uma causa, por exemplo, sei lá, queimou e aí perdeu o pigmento por uma agressão, também não transmite. Se isso for uma micose, dificilmente é transmissível. Mas, se isso for uma micose, poderá ser transmitido se o fungo for adaptado ao homem, mas se for um fungo passado de homem a homem, se não for um fungo, fungos que passam, né? Tem fungos que não passam de pessoa para pessoa, só passa de cachorro para pessoa ou de terra para pessoa. São fungos geofílicos, né? Enfim, então é bom verificar que tipo de mancha é essa, que tipo né? de mancha. Tá. A Rosemary Façanha, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, ela diz que tem as coxas grossas e gordinhas e tem manchas entre as coxas na altura da virilha. Elas aumentam principalmente quando usa o vestido sem shortinhos protetores ou shorts curtos, pois ficam assadas e logo depois mais escuras. Ela gostaria de saber como clarear. Então, é como eu já comentei, tem que tirar a agressão. Então, se a coxa é mais gordinha, tem que dar um jeito de ou emagrecer a coxa ou sempre usar proteção quando você for caminhar mais tempo ou quando você estiver no verão, que soa mais, tem mais tendência a formar assadura, tem que usar sempre uma proteção. Seja ela mecânica, do tipo shorts, meia protetora, ou um creme tipo uma vaselina que você pode usar para escorregar. Enfim, tem que parar a agressão, senão essa mancha não vai clarear nunca. Ok. Antônio Souza, do Rio de Janeiro, ele diz: Cláudia, tem uma dúvida, o desodorante que usamos no dia a dia pode ajudar em relação às manchas nas axilas ou pode piorar? Na verdade, nem deveria nem melhorar nem piorar. Ele só vai ter o papel de piorar. Melhorar não vai melhorar nunca. Agora, piorar ele pode no caso de você ter uma alergia ao desodorante. Se você tiver uma alergia ao desodorante, aí você pode somar uma coisa na outra. Normalmente, alergia ao desodorante com o parar, né, descontinuar o uso, a gente já tem esse alívio da alergia. Sim, só de descontinuar o uso, sim. Às vezes, em alguns casos, pode ter reação cruzada com alguma outra coisa que você usa e aí perdura um pouco mais de tempo. Você é obrigado a entrar com algum medicamento específico, né? Em relação aos desodorantes, porque hoje a gente tem o spray, o aerosol, o bastão, o rolon, qual que é o mais indicado para evitar mancha? Quer dizer, não tem uma relação, mas tem algum que seja mais indicado para evitar também alergia, não? Não, assim, o que eu falo é que para tomar cuidado com os em spray, porque normalmente eles têm álcool na formulação, principalmente os mais antigos, eles têm álcool na formulação e isso é mais um fator que, enfim, ele poderia estar trazendo irritação. Tá. Márcia Lima, da Bahia, ela diz que faz depilação com cera quente, quer saber se pode deixar as axilas escuras. Sim. 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 Estela Macedo, de São Paulo. Se eu tomar sol com frequência, posso ficar com manchas nas axilas e nas virilhas? Não posso garantir que não, mas só o fato de tomar sol, não. Não seria uma justificativa. Você vai ficar bronzeada, né? A não ser que queime o local e fique com uma reação inflamatória. Mas só por tomar sol, não. Muito difícil. Se a pessoa faz uma depilação com cera e depois se expõe ao sol, no mesmo dia, né? Aquela coisa assim, eu vou à praia. Então, antes eu vou ali na depilação, faço a depilação e vou para a praia. Ela pode ficar com mancha? O risco aumenta, porque, como eu falei, a depilação de arrancamento, que é a depilação com cera que você mencionou, ela causa uma inflamação. Então, fica a área avermelhada e tudo. Se você tomar sol por cima de um processo inflamatório, você pode ter a hiperpigmentação pós-inflamatória que a gente discutiu. Então, a chance é maior. Tá, então é bom proteger e prevenir, e fazer um dia antes, proteção do sol nesses períodos pós-depilatórios, onde fica um processo mais inflamatório. Ok. O que podemos fazer com as manchas escuras que saem no rosto e nas juntas, como tornozelo e cotovelo? A pergunta é da Rosiane Melo, que mora em Sergipe. Na verdade, a causa da mancha do cotovelo e do joelho é muito diferente da causa da mancha do rosto. Normalmente, cotovelos e joelhos são manchas de atrito, onde a pele forma como se fosse um calo protetor ali, né? Porque a pele se defende de algumas maneiras. Calo ou o engrossamento da pele, aquilo fica escurecido. Então, ali, o ideal seria parar a agressão, parar o atrito e usar realmente algum procedimento, seja ele peeling, seja ele cremes, seja ele laser, para afinar aquela pele e essa mancha acaba indo embora quando a pele afina. Rosto é bem diferente.
Você precisa ver se é só uma mancha de sol normal, tomei sol e aumentou a pigmentação, ou se tem um fator genético envolvido, né, que a gente estava discutindo aqui sobre o melasma, que é uma mancha na face ou em outros locais do corpo que tem um fator genético associado. Perfeito. Elisângela Oliveira disse, ela não informa a cidade nem o estado, que ela fala, minhas axilas são negras, parece que não depilo de tão escuro, sou branca e isso fica muito feio. O que eu faço? Olha, a primeira coisa seria procurar um dermatologista, provavelmente precisa detectar a causa, né? Pode ser alguma coisa sindrômica, como eu havia comentado, e aí tem um fator inflamatório mais alguma coisa sindrômica, eu não sei como é que é o estado de saúde geral dela, especificamente, mas precisaria começar com algum creme clareador no local, ver se tem algum atrito, então você usa métodos para inibir o atrito, e tem tratamentos a laser, N tratamentos a laser que podem ser feitos para clareamento desse local. Mas o começo é com esse creme... Com um clareador, um preparador. Teria a Pode ser com hidroquinona ou sem. Ok. Elisângela Oliveira, procurar um dermatologista, né? Importante. Maronita, de São Paulo. Se o tratamento das manchas para axila é o mesmo para o rosto? Você já respondeu, né? No rosto a gente consegue ser bem mais agressivo e mais eficaz, mais rápido. A axila a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado por ser um local de atrito constante, por ser um local da pele ser muito fina, por ser um local de muito pelo, por ser um local onde você, por exemplo, ninguém vai deixar de depilar ou deixar de raspar ou deixar de fazer alguma coisa por meses, é muito difícil. Então você tem um atrito constante ali, então precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Ok. Tatiana Dantas, de Jandira, São Paulo, ela diz, depois da gestação eu fiquei com a virilha muito escurecida, mas já passou 1 ano e 4 meses e ainda não vi melhora. O que eu faço? Na verdade, às vezes, a pigmentação que a gestação traz pelo atrito e pelos hormônios que liberam e estimulam a MSH, que estimula a produção de melanina, tanto que a gente fica com a linha alba, né? Fica com alguns locais de hiperpigmentação, ela demora muito para clarear e às vezes precisa de uma ajuda. Eu aconselharia procurar mesmo um dermatologista que possa te ajudar e ajudar ela a clarear com cremes, com clareadores e com qualquer tecnologia que esteja disponível para associar. Porque depois né, de 1 ano e 4 meses já seria tempo de ter regredido, Eu né? esperaria até 2 anos, né? É? Mas às vezes a hiperpigmentação é muito intensa, né? A gente tem que usar alguma coisa também para ajudar, porque fica esteticamente muito complicado. E pode ajudar usar esses cremes enquanto, por exemplo, está amamentando? Sim, sem dúvida, sem problemas. Okay. A Tatiane Iga, de Sorocaba, São Paulo, ela diz, meu filho nasceu com algumas manchas vermelhas na pálpebra, testa e nariz. Ele está com 4 meses e ainda não sumiram. Elas vão sair em quanto tempo? Não estou vendo a criança, mas normalmente é uma malformação vascular que se chama mancha salmão. Na verdade, são vasinhos que formam uma mancha localizada. Ela pode sumir ou não. Na verdade, a gente espera até os 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade, ela deve ter alguma resolução. Talvez ela suma pela metade, fique a parte da testa, que é onde mais fica. Mas isso é uma coisa normalmente que esteticamente é extremamente aceitável, ela fica clarinha ao longo do tempo, mas tem que esperar até os 2 anos. Então, esperar, né? E com certeza ele deve ser a coisa mais fofa desse mundo. Curte bastante que essa fase é preciosa e eles crescem rápido, viu? Relaxa um pouco. Ouviu? Que até 2 anos pode ser que desapareça, vai ficar clarinho, né? E olha, a Gabriela Casabona vai responder a todas as outras perguntas. Tem mais um monte de perguntas, eu vou passar todas para você. Muito obrigada por ter vindo. E se você quiser entrar em contato com ela também, você pode dar uma procurada lá no Gabriela Casabona. Ela tem um site, tem todo um trabalho maravilhoso para te ajudar e para que você realmente possa se sentir muito mais segura. É uma profissional sensacional que eu tive o maior prazer de receber aqui. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, viu? Obrigada.